Preparando o Domingo. Alô, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro deste nosso programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos da liturgia deste domingo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, para bem viver esse momento de oração, mas também de reflexão, de crescimento espiritual, crescimento humano, interior, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, abrir o nosso coração para aquilo que a palavra quer nos ensinar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico, ou também chamado Livro do Sirácida. Esse livro não pertence à tradição das Bíblias protestantes, mas apenas das Bíblias católicas e ortodoxas. A razão é porque, como é um livro do Antigo Testamento escrito em grego, os irmãos judeus não consideraram que livros não escritos em hebraico pudessem fazer parte da sua lista de livros sagrados. Os cristãos que escreveram a sua escritura em grego adotaram este livro. Porém, depois, com a Reforma Protestante, Lutero não considerou este livro um livro sagrado e retirou da coleção de livros lidos pelos cristãos nos últimos séculos. Portanto, é um livro que a gente não vai encontrar em toda a Bíblia, mas vamos ver o quanto ele é rico de ensinamento, que pode nos ajudar a compreender melhor aquilo que é vontade de Deus. Afinal, toda vez que aprendemos algo assim que nos leva a viver melhor, podemos bem compreender o quanto a inspiração de Deus está presente. Vejamos então o que diz o livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Veja quantos conselhos lindos nós encontramos nessa passagem. Poderíamos até dizer, é bonito que a Bíblia nos ofereça esse tipo de conselho, porque poderíamos continuar aumentando essa lista e recordando o quanto é importante que cada filho valorize e reconheça tudo aquilo que o seu pai pôde ser para ele um dia. Afinal, de todos os seres vivos, todos os animais, o ser humano é aquele que mais depende dos seus pais para sobreviver. Qualquer outro animal poderia sobreviver logo depois de nascer, se pudesse ter o mínimo de cuidado apenas suficiente para aprender a buscar o seu próprio alimento. E logo o faz. O homem é diferente. Ele precisa de pelo menos uns 10 a 12 anos de vida para que possa, de fato, se tornar autossuficiente, procurar o seu próprio alimento. Somente por esse dado já nos mostra o quanto a importância daquele que cuida, daquele que dá o alimento, mas daquele também que dá carinho. Uma criança não suportaria viver muito tempo se não recebesse um afago, se não fosse tocada por alguém. Uma criança deixada sem que ninguém a toque também morreria, como se estivesse morrendo de fome. São tantas as formas de dependência que um ser humano possui ao nascer, até que ele possa se tornar de fato autossuficiente,
que a presença do pai ou da mãe, ou daquele que fizer as vezes de um pai ou de uma mãe, cuidando até que ele possa encontrar-se na vida em condição de sobreviver, faz com que conselhos como esses sejam preciosos e nos façam realmente reconhecer o bem que é ter aqueles que cuidam de nós, aquele que dá atenção, que dá amor, que dá carinho. Nós já sabemos que são esses que são os verdadeiros pais. Pai e mãe é quem cuida, pai e mãe é quem ajuda a viver, pai e mãe é quem, através do amor, é capaz de construir um ser humano que pode, portanto, olhar para frente, olhar para o futuro com confiança, com autoestima, com vontade de viver. E tudo isso leva, portanto, ao reconhecimento. Um filho que não reconhecesse tudo isso que recebeu um dia dos seus pais demonstra tanta ingratidão que realmente poderíamos dizer, merece ele ser mesmo um dia um pai, merece que ele possa também ter a alegria de experimentar a paternidade. Então tudo isso faz com que nós percebamos o quanto esses conselhos do livro do Eclesiástico nos leva a refletir sobre o valor da nossa família, ou, como volto a dizer, daqueles que foram para nós pai e mãe. Muitas vezes, sem mãe que foi pai e mãe para os seus filhos, ou porque ficou viúva, separaram-se muito cedo, ou por alguma razão foi abandonada, ou o homem que também teve que cuidar. Portanto, pai e mãe é um modo de dizer aquele que cuida, aquele que ama, aquele que dá carinho, atenção. Esse é o verdadeiro pai e mãe, aquele a quem se dirige esses conselhos que a Bíblia nos dá. Por isso que o texto dos Salmos vai reforçar esta alegria, a alegria da paternidade e da maternidade. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, será feliz e tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. E assim vai recordando as alegrias da vida familiar. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa de Sião cada dia de tua vida. Essa bênção da família que é evocada nos Salmos e que nos leva, portanto, a agradecer a Deus pelo dom da vida, da convivência familiar. É assim que São Paulo também, na carta aos Colossenses, vai aprofundar isso, levando mais adiante os conselhos que nós lemos naquele livro do Eclesiástico, da primeira leitura. E vai nos dizer assim aos Colossenses, através da carta aos Colossenses: irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo com toda a riqueza habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Olha quantos conselhos ao pai, à mãe, à esposa, o filho, que faz a gente recordar que o que está aqui sendo levado em conta é a harmonia do lar. Quanto é importante sermos construtores de harmonia, né? E cada um vai encontrar na sua própria família o jeito de provocar a harmonia, né? Então, cada família tem a sua própria maneira de viver, o seu DNA, a sua maneira de ser alegre, a sua maneira de compartilhar. E a maneira própria de cada família é o lugar onde vai formando o caráter, a personalidade de cada um de nós. O quanto é importante cultivar isso. E vemos o quanto na nossa sociedade temos necessidade de que uma família seja cultivada com esses valores, valores do perdão, os valores do amor, amai-vos uns aos outros, né? Suportai-vos, que a gente possa renunciar a tudo aquilo que é um contravalor relacionado à convivência, quando muitas vezes é a cobiça, a pouca generosidade, a dificuldade de vencer os próprios limites, colocando sempre nas costas do outro a culpa pelos seus próprios defeitos.
Então, a família é o lugar onde a gente pode ser nós mesmos, e é preciso resgatar este lugar, lugar de harmonia, lugar de liberdade, onde cada um pode ser. É tão difícil a gente conseguir ser quando não temos um lar, um lugar onde a gente se sente acolhido e amado de verdade. É ali onde cresce a autoestima, é ali onde crescem os valores que nos levarão a conquistar outros espaços na vida e a ampliar os nossos horizontes. A família é tudo de bom, e a gente pode dizer isso não apenas pensando no pai e na mãe biológico, mas em aquele lugar onde somos acolhidos, aquele lugar que nos levou a crescer, aquele lugar que nos fez compreender o valor do amor. É isso que se torna família, quando a gente faz a experiência de um amor verdadeiro e íntimo, no seio de um lar, junto àqueles que nos levaram a compreender, a crescer, a viver, a nos tornarmos pessoas. Por isso, vamos aproveitar esse momento dessa celebração, desse Dia da Sagrada Família, não só para agradecer, mas também para fazer a nossa forma de reconhecimento daquilo que podemos ser melhor no seio da nossa família. O que podemos melhorar em nossas famílias, sendo família? Vamos aproveitar então o dia de hoje e fazer essa reflexão, mas aproveitando aquilo que o Evangelho também tem a nos falar. Por isso vamos aclamar esta palavra, que é a palavra do Senhor para nós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. No Evangelho de hoje encontramos Jesus, que é levado por Maria e José ao templo. E essa apresentação de Jesus ao templo corresponde àquilo que a tradição judaica determina para todo recém-nascido. Portanto, Jesus nasce no seio de uma comunidade judaica e os seus pais o introduzem nas tradições da sua família, nas tradições judaicas. É assim que Jesus é levado para ser circuncidado. Neste gesto cirúrgico que é realizado no pênis da criança, desde nascimento, para que ela possa fazer parte da aliança, a aliança de Abraão, que lá em Gênesis, capítulo 17, recebeu este comando:
todo aquele que for circuncidado, né, todo filho do sexo masculino primogênito, deverá ser circuncidado para fazer parte como um sinal de que faz parte da aliança. Então Jesus recebe também este sinal na sua carne, na sua pele, e é isso que vai acontecer no templo, uma tradição muito antiga que perdura ainda hoje, não apenas na comunidade judaica, mas também na comunidade islâmica, não é? O gesto da circuncisão. E o que importa aqui para este evangelho é que Jesus, através desse gesto de Maria e José, confirma, portanto, a sua pertença a este povo. Jesus é judeu. Jesus nasce judeu e é introduzido nas tradições judaicas, e é como judeu que Jesus se apresenta como Messias. É essa revelação de Jesus Messias que esse texto também vai apresentar, não é? Afinal, o velho Simeão e Ana, que estavam no templo, de modo profético reconhecem neste menino a realização das esperanças de Israel. Olha como esse texto é rico de significados, né? Porque, por um lado, nos recorda quais são as tradições nas quais Jesus nasce, e, por outro, ele também é um texto de profecia, já aponta o caminho desse menino. Mas é claro que hoje, na festa da Sagrada Família, nós queremos aproveitar esta ocasião para refletir sobre alguns aspectos da vida familiar que estão aqui refletidos, né? Estão espelhados nessa passagem do Evangelho. E é bonito pensar que quando um casal introduz o seu filho nas suas tradições, não está roubando dele a liberdade, mas pelo contrário, está oferecendo a ele o que de maior riqueza se possui, que são as nossas esperanças. Curioso que a gente pode muitas vezes acreditar, e alguns acreditam, que religião é apenas aquilo que a gente decide quando ficarmos adultos. E é verdade que a vida adulta é que vai realmente definir quais são as atitudes que cada um de nós vai tomar a partir da carga, da herança familiar que recebemos. Mas é justamente quando somos crianças que as principais esperanças são cultivadas em nosso coração. E a gente pode bem imaginar uma criança que cresce sendo cultivada a crer que o amor vale a pena, que vale a pena superar a dor que pode existir na vida de cada um de nós, pela esperança e o consolo de que Deus não nos abandona. Uma criança que cresce na esperança de ver um mundo mais justo acontecer, buscando ela mesma ser mais justa consigo, com seus pais, com seus amigos, e cultivando, portanto, os valores de justiça, porque crê que através deles seja possível construir a paz, porque ela experimenta em família a harmonia que a justiça traz, porque somente esta harmonia que vem junto com a justiça pode construir uma paz duradoura, pode trazer o consolo e o conforto diante das limitações humanas, diante daquilo que pode ser justamente a falta, o pecado, o egoísmo que pode penetrar em algum momento, mas que encontra novamente a reconciliação e novamente os valores que foram introduzidos desde cedo na vida de uma criança, graças às esperanças que foram plantadas no seu coração. Então, quando a gente fala de religião e quando a gente fala da religião como uma herança familiar, está se falando disso, de esperanças, de uma fé de que este mundo não se reduza a somente aquilo que somos capazes de ver, de tocar, de experimentar, da matéria que está diante de nós, mas de valores profundos, humanos, mas que valores espirituais, porque apontam para um destino muito maior do que aquele que nós podemos construir no curto espaço de tempo da nossa vida. É um destino espiritual que só a religião pode nos oferecer como proposta de vida. É por isso, então, que este evangelho de hoje é um convite, de fato, a toda a família a se perguntar o que eu tenho cultivado na vida dos meus filhos, quais são as esperanças reais. É muito triste quando a gente vê uma família e que prepara os seus filhos apenas para a dureza da vida e, portanto, dá a eles apenas experiências de superação, de acreditar apenas na própria força e, portanto, cultivar a energia, a força física até mesmo, ou a força intelectual através, não é, de experiências escolares cada vez mais duras, cada vez mais exigentes, enquanto que a dimensão espiritual dos valores, daquilo que é o humano, vai ficando em segundo plano, como algo, quem sabe, secundário. E não nos damos conta que é exatamente ali que reside a possibilidade de construirmos um caminho de felicidade profunda, verdadeira, autêntica. Por isso que esse evangelho é um convite a fazer esse caminho, a um caminho espiritual, a um caminho a perceber o quanto enraizar-se nas experiências profundas da fé familiar, da fé religiosa, nos leva a encontrar na vida um caminho muito mais duradouro, mais profundo, em que todos os outros serão acomodados,
mas que sem esses perderão sentido. Que Deus possa ajudar nossas famílias a recuperar essa esperança, essa confiança nos valores espirituais, como valores, como riqueza, aquela que poderia apenas ser algo que será desenvolvido na vida adulta, mas que são plantados como semente na experiência familiar cotidiana. Que o exemplo de Jesus, Maria e José do Evangelho de hoje nos inspire, nos encoraje a vencer tantos desafios nesse campo, que cada um de nós em sua própria família realmente sabe, certamente saberá reconhecer. Vamos pedir a Deus então um momento de oração para digerir tudo isso que o Evangelho de hoje nos oferece como riqueza espiritual. Acolhei, Senhor, nossas famílias, dai-nos a coragem de viver plenamente aquilo que a riqueza espiritual da nossa fé nos oferece. Permite-nos, portanto, a valorizar a experiência da fé como experiência profunda de amor, de verdade e que, como caminho de felicidade, é o maior dom que podemos entregar aos nossos filhos. Ajuda-nos a viver que, pelo testemunho, eles possam compreender a riqueza da vida espiritual e cultivar um dia na sua própria vida. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! O Evangelho de hoje, a festa da Sagrada Família, nos deixa muitas dicas. Como vai a sua própria família? Você tem dado atenção para ela? Como você reconhece o valor dela na sua vida? Aproveite então esse momento dessa semana. Diga aí um eu te amo, bem bonito e gostoso, àqueles que, fazendo parte da sua família, se tornaram importantes para você. Ou, se você teve uma experiência negativa de família, reconcilie-se. Descubra o quanto, por mais difícil que tenha sido, você não teria sobrevivido sem que alguém tivesse tido o cuidado por você. Agradeça àqueles que cuidaram de você. Aproveite essa chance. Muitas vezes ela pode vir em momentos inoportunos, mas esse é o momento oportuno da gente agradecer. Fica a dica. Preparando o domingo.